Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, professor de Geografia, mais uma videoaula, a hidrografia brasileira. Na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a constituição, né, da hidrografia brasileira, destacando aí as suas potencialidades, tá? Só que para isso nós vamos relembrar aí da distribuição dos recursos hídricos. Então eu trouxe o que? Alguns gráficos para a gente compreender como é que se dá essa distribuição da água no mundo, ok? Então, primeiramente a gente precisa lembrar que de toda a água no planeta, né, inclusive há aquela questão que se discute, né, de que a água no planeta vai acabar. Na verdade, essa água não vai acabar, ok? A água no planeta, ela está aqui desde o processo de formação do planeta há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Tá? O que está diminuindo é a oferta de água potável. Então estamos poluindo muito, então não está dando tempo da água se reciclar na própria natureza, ok? Então, para a gente compreender essa distribuição na água do mundo, primeiro a gente precisa relembrar que essa distribuição ela se dá de forma irregular. Existem áreas onde há uma abundância, né, de água, enquanto outras há uma escassez, né, uma escassez hídrica muito séria em algumas regiões do globo. Então, eu trouxe esse gráfico para a gente estar relembrando aí da distribuição da água no planeta, né? De toda a água no planeta, 97,5% é água salgada, nos restando apenas 2,5% de água doce. Cabe aqui a gente lembrar que mesmo 2,5% de água doce, não é toda essa água doce que está disponível para o consumo humano não, tá? Então nós temos dessa água doce, desses 2,5%, nós temos a seguinte distribuição, ó. 69,8% estão nas calotas polares, então está na forma sólida, está na forma de gelo, né? Nós não conseguimos consumir essa água, tá? 29% está no subsolo, são águas subterrâneas, águas que estão no lençol freático, nos aquíferos. Tá? 0,3% são as águas que estão em rios e lagos, justamente essas que nós conseguimos, né, obter para o consumo. E outros aqui, 0,9%, é a água que está na atmosfera, vapor de água, ok? Obviamente que está ligado ao ciclo hidrológico. Então, de toda a água, na verdade, que nós temos à nossa disposição, é 0,3% que estão nos rios e lagos, ok? Então, isso é muito importante, tá? Em relação ao Brasil, né, apesar de nós termos aí, né, o Brasil como um país, né, de abundância em recursos hídricos, algumas regiões acabam se favorecendo mais que outras. Então, eu trouxe aqui também um gráfico, né, representando essa distribuição dos recursos hídricos de forma regional. Então eu tenho aqui, com a maior participação dos recursos hídricos, a região norte, né, com 68%, seguido, né, da região centro-oeste, com 16%, tá, dos recursos hídricos. Depois eu tenho a região sul do país, com 7%, depois o sudeste, com 6%, e temos o Nordeste com 3%. Então, essa distribuição dos recursos hídricos dentro do território nacional se dá também de maneira irregular, ok? Então, destaque aí para a região norte do país, tá bom? E o uso da água, né? Como é que nós usamos a água? Na verdade, nós enfrentamos vários problemas relacionados à poluição dos corpos líquidos, né? Que estão ligeiramente associados, né, diretamente associados ao mau uso, né, e preservação desse recurso natural. Tá? Então, em relação ao uso da água no nosso país, nós temos 67,2% da água é usada na irrigação, tá? No abastecimento de animal, né, isto é, né, para poder alimentar o gado, principalmente, tá? 11,1%, abastecimento rural, a população 2,4%, o uso em termoelétricas, né, no processo de geração de energia elétrica, tá, 0,3%, no abastecimento urbano, né, 8,7%, na mineração 0,8% e na atividade industrial 9,5%. Então nós temos aqui
um uso, né, não muito equilibrado, né, da água como recurso, né? Nós temos aqui um consumo total de 1.109 metros cúbicos por segundo, tá? Isso é muita água, né? É muita água que a gente consome ao longo do dia. E é claro que a gente acaba usando de maneira irregular, né? E poluindo muito os corpos líquidos, tá? Então, como a gente está trabalhando um pouquinho dos recursos hídricos no país, a gente vai falar, até chegar lá nas bacias hidrográficas, a gente vai falar um pouquinho, né, entender um pouquinho da composição desse recurso, né, que é a água, ok? Então, no nosso caso, a gente começa com a classificação dos rios, né? A gente tem aí os rios como um curso, né, de água doce, né, natural. Então, nós temos aí os rios, né? Primeiro, a gente pode classificar os rios segundo o seu regime, né, que vai dar origem ao rio, que é o regime pluvial, isto é, um rio ele pode ser originado, né, da chuva, tá? Nós temos o regime fluvial, que é justamente quando um rio ele é formado, né, por outro rio, ele deságua em outro rio, então ele acaba gerando um outro rio, tá? O regime nival, que é o derretimento de neve e gelo, tá? E o regime misto, que é quando um rio é formado tanto pelo regime pluvial, né, quanto pelo regime nival e tudo mais, ok? Por exemplo, o rio Amazonas, né, que é o maior rio do mundo em extensão, tá? Lembrando a vocês que o rio Amazonas ele não nasce no Brasil, ele nasce na Cordilheira dos Andes, lá no Peru. O rio Amazonas é um rio de regime misto. Por quê? Porque ele surge do derretimento de neve, ele surge, né, da água da chuva e principalmente de outros rios que vão se juntando a ele. Tá legal? Então o rio Amazonas é um exemplo de regime misto, ok? Podemos classificar também os rios de acordo com o regime hídrico, né, que é o volume de água. Então existem os rios chamados rios perenes. O que são os rios perenes? São os rios permanentes. São aqueles rios, como exemplo aqui da foto, né, são aqueles rios que, independente do período do ano, se for o período da seca, da estiagem, ele permanece com a água durante todo o ano. Então esses rios são chamados rios permanentes, né? Na verdade, né, nós chamamos de rios perenes, né? São rios perenes, a classificação é perene. Então nós chamamos de rios permanentes. Existem os rios intermitentes, né? São rios intermitentes, são os rios, aqueles que desaparecem durante o período da seca, durante o período da estiagem. São o que nós chamamos também de rios temporários, né? A exemplo da foto aqui, eu tenho, né, os rios, por exemplo, do Nordeste. Alguns rios do Nordeste brasileiro são rios intermitentes, rios temporários. Quando chega o período da estiagem, eles desaparecem, ok? E temos também os rios efêmeros, né? Os rios efêmeros, eles são rios que estão associados principalmente às regiões de desertos ou semidesertos. São aqueles rios que são formados a partir de uma chuva muito forte, né? Uma chuva torrencial, cai a chuva, forma-se o rio e em questão de minutos o rio desaparece, né? Por quê? Porque é uma região árida ou semiárida, então rapidamente evapora. Então esse rio se forma rapidamente, da mesma forma que surge rapidamente, ele desaparece rapidamente também, tá? Em relação ao curso dos rios, nós temos aí algumas variações, como por exemplo os rios retilíneos, né? Os rios retilíneos são aqueles que têm o seu curso mais retilíneo. Geralmente esses rios são rios de planaltos, né? Por quê? Porque por conta da gravidade, a água desce com muita velocidade, então a água ela consegue transpor as barreiras, né, do relevo, e aí ele acaba se tornando um rio retilíneo, tá? Existem os rios meândricos, né, que são os rios sinuosos aqui, ó, como exemplo na foto, são os rios, geralmente são rios de planície, rios onde a água, na verdade, ela não tem muita força por conta da gravidade, é um rio de planície, então as águas acabam procurando justamente as áreas mais baixas do relevo. Então, se ela encontra um obstáculo, ela acaba contornando esse obstáculo, ok? Então, por isso que são chamados também de meândricos ou sinuosos, tá? São os rios de planície. Existem os rios entrelaçados, tá?
existem os rios entrelaçados, que são esses rios aqui, essencialmente eles, acabam cortando, né, estão realmente entrelaçados, tá, um com os outros. Você tem vários rios aqui, um rio principal e outros afluentes, mas vão também se entrelaçando, vários rios principais, ok? E o anastomosado, que são esses rios que apresentam, né, muitos detritos dentro dos rios, muitos sedimentos, então acabam criando vários canais dentro do próprio rio, ok? Isso aqui se dá em função da presença de grande sedimentação, tá legal? Tudo bem? Outra questão que nós não podemos esquecer é a drenagem dos rios, né? Na verdade, existem 3 tipos de drenagens, tá? Que é a endorreica, a exorreica e a arreica, né? Quando eu falo em drenagem, eu falo justamente no momento que o rio vai desaguar, né? Para onde o rio segue o caminho, né? Qual é o caminho dele? Tá? Existe a drenagem endorreica. Lembrando, endo significa para dentro, tá? Então, geralmente, esses rios, a drenagem endorreica, são os rios que vão desaguar, né, para o interior do continente, para o interior do território. Geralmente eles vão desaguar num outro rio, num lago, ok? Geralmente isso está condicionado à questão do relevo. Então, por exemplo, você tem um relevo, um planalto no litoral, então ele acaba direcionando esse rio não para o litoral, mas sim para o interior do continente, tá? Existe a drenagem exorreica. Exo significa para fora. Então são aqueles rios que geralmente eles vão desaguar no oceano, né, no mar. Eles vão diretamente para a parte litorânea do território, tá? É o caso aí, por exemplo, de muitos rios, como por exemplo o rio Amazonas, né? Ele deságua no Oceano Atlântico. E existe também a drenagem arreica, né? O que é a drenagem arreica, né? Esses rios, na verdade, eles acabam desaparecendo, principalmente em regiões áridas. Eles percorrem o seu caminho, daqui a pouco ou eles infiltram no subsolo ou desaparecem pela questão da evaporação. Esses rios eles são também importantes porque, dependendo da constituição mineralógica na região, eles podem construir cavernas, ok? Rios subterrâneos. Por quê? Porque eles infiltram no subsolo, tá bom? Aqui eu tenho a imagem, né, de vários desses tipos de drenagem, né? A drenagem endorreica, né? A drenagem exorreica e a drenagem arreica, né? Que desaparece aí ou acaba infiltrando principalmente em regiões áridas e semiáridas, legal? Bacia hidrográfica, na verdade, o que é uma bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica, na verdade, é uma área delimitada, né, geograficamente, onde é drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, uma bacia hidrográfica é uma área que ela é limitada geograficamente pelo que nós chamamos de divisores de água, que são montanhas, tá? Então, é uma área delimitada por divisores de água, montanhas, onde toda a água que cai nessa região, ela acaba escorrendo para um rio principal, seus afluentes, e indo desaguar em outro corpo líquido, ok? Então, uma bacia hidrográfica é uma área geográfica, né, drenada por um rio principal e seus afluentes e limitada basicamente por divisores de água, que são montanhas, tá bom? Então, a constituição de uma bacia hidrográfica, ela tem mais ou menos essa caracterização aqui, ó, desse desenho, né? O rio tem sua origem, né, na nascente, nós temos lá as partes do rio, nascente, curso, né, temos os rios afluentes, subafluentes, nós temos as confluências, né, que são os encontros dos rios, e temos também a foz do rio, que é onde ele deságua, né? Nessa composição do rio, nós temos o leito do rio, né, que é o fundo do rio, por onde a água escorre. Nós temos as margens dos rios, né? O que é a margem do rio? A margem são os limites, né? Então, as margens elas são definidas por conta justamente do curso do rio, né? Existe a margem direita e a margem esquerda do rio, dependendo do curso. O que é o curso? É o sentido de direção que a água percorre, ok? Então, nós temos aqui as nascentes, né? Nós temos aqui o afluente. O afluente é um rio menor que deságua no rio principal. Nós temos um rio principal aqui em questão. O leito do rio, né, que é o espaço ocupado pelas águas, né?
nós temos os interflúvios, né? O que são os interflúvios? São eles que acabam definindo a área da bacia hidrográfica, né? Então, o interflúvio são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que o divisor de água, é uma montanha, né? Então, observe que, por exemplo, a água que cai nessa região, ela acaba, né, escoando, vamos dizer assim, para esse rio principal. Então, essa é uma bacia hidrográfica. Se cai uma água nessa outra região, chove aqui, por conta dos interflúvios, dos divisores de água, essa água vai para uma outra bacia hidrográfica. Tá legal? Foz é justamente a área onde o rio deságua, né? Então, um rio ele pode desaguar no mar, pode desaguar num lago, né? No oceano e tudo mais. Existem duas características de foz, né? De rios, que é a foz em delta, né? Essa aqui é exemplo da foz em delta. O que é a foz em delta? A foz é quando o rio deságua num outro mar, no oceano, e na foz, né, no momento que ele encontra esse outro corpo líquido, ele apresenta detritos, né, ele apresenta sedimentos, então acaba formando, né, essas ramificações como se fosse um leque, né, eles chamam de delta, a foz em delta, né. O rio com a foz em delta mais famoso do mundo é o rio Nilo, né, lá no Egito lá. Okay? E temos a foz, aqui é a foz do rio Nilo, inclusive essa imagem é a foz do rio Nilo, e aqui, né, é uma foz em estuário. O que é uma foz em estuário? Ó, diferentemente, quando aqui apresentam obstáculos, né, obstáculos aqui, essas ilhas, aqui é a foz em estuário, é quando a água do rio já deságua diretamente num outro corpo líquido, tá? Observe que não tem aqui a formação, né, de obstáculos aqui, isso é foz em estuário e a foz em delta, ok? Tudo bem? Vamos lá? Bacias hidrográficas do Brasil, né? Nós temos aqui, ó, a constituição das bacias hidrográficas do Brasil, tá? Então, o Brasil, ele é favorecido justamente por uma questão que está diretamente ligada à sua posição geográfica, né? A maior parte do território brasileiro está dentro da zona intertropical, né? Pegando aí uma pequena parte do território dentro da zona temperada sul, então acaba favorecendo justamente, né, por conta dessa questão climática, um grande índice pluviométrico. Então, por conta disso, nós temos aí, né, algumas bacias hidrográficas do Brasil representadas nesse mapa, né? A maior de todas, a bacia amazônica, né, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia atlântico, né, do Nordeste Ocidental, a bacia do Atlântico do Nordeste Oriental, bacia do Parnaíba, bacia do Rio São Francisco, né, bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Paraná, bacia do Paraguai, bacia do Uruguai e Atlântico Sul, tá? Então, dentro dessa constituição das bacias hidrográficas, né, o que nós vamos discutir mais lá na frente é justamente essa potencialidade de cada uma dessas bacias, ok? Tranquilos? Então, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.